Oi, pessoal! Aparecendo aqui depois de muitos e muitos tempos, muitos episódios sem aparecer, né? Só por trás das câmeras, da produção, para dizer que esse é mais um Papo Papo de de Fungo. Fungo. E hoje vamos falar sobre um episódio muito legal, mais um artigo da série que a gente vem fazendo, né? E esse é um artigo muito interessante, porque olha só, não é todo dia que cientistas descobrem um novo cogumelo azul. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre essa descoberta. Parece um filme de fantasia, mas é um fungo real. E imagine só, pessoal, vocês ali na floresta caminhando e se deparar com uma coisa azul, mas azul mesmo de verdade. Não é iluminado, é azul mesmo. E é um cogumelo. É isso que a gente vai falar hoje de um artigo, não é isso, André? Eu nunca tive a oportunidade de ver nas trilhas, nos passeios, mas hoje a gente vai falar de um artigo e os pesquisadores que encontraram na China uma nova espécie de um cogumelo azul, como o Caio falou, chamada Mycena baixazuensis. E esse artigo foi publicado na revista Phytotaxa. Isso mesmo, um artigo muito interessante, né? Eu já tive a oportunidade, André, de encontrar uma espécie de cogumelo azul. E não me chamou para ver ele por quê? Pois é. Eu até coloquei no boletim Micobiota. A gente tem um quadro também, um boletim falado. Quem tiver interesse também pode ver essa publicação lá no boletim, que é o gênero Entoloma. Só que não é o Entoloma rockcaster, né, que geralmente encontra na Nova Zelândia, mas é uma espécie que é encontrada no Brasil, que ela é meio que azul esverdeada, né? É o Entoloma virescensis, mas é lindo, viu? Mas vamos falar um pouco mais sobre essa nova espécie, né? Que é uma espécie totalmente diferente, né? Mas e aí, será que realmente é um cogumelo azul? Porque essa cor ela é tão rara, né? A gente não costuma ver tantos cogumelos azuis na natureza. A gente vê ali vermelho, verde, amarelo, tons amarelados, dourados, alaranjados, mas o azul realmente é uma cor que chama muita atenção. E foi isso que os cientistas descobriram, né? E quando eles olharam em campo, viram que realmente era um azul que tem outros cogumelos, mas era uma espécie totalmente diferente. Por isso que é uma publicação de uma espécie nova. A gente até chegou aqui a comentar em outros episódios também, né, sobre a questão dos pigmentos e a importância Isso, deles para muito os bem. cogumelos. Então, se você ainda não viu esse episódio, corre para ver, que a gente aborda um pouquinho. Mas a gente nem chegou a se aprofundar, ou também nem eles não tinham conhecimento de um cogumelo com pigmento azul, né? Porque Exato. ele não é pintado, como o Caio falou, ele é próprio essa cor dele. E esses cientistas, eles encontraram, e esse cogumelo azul existe mesmo, né? Exatamente. Ele tem na natureza uma cor bem rara, como a gente disse, e por trás com certeza deve ter muitas toxinas e compostos secundários também, que são muito importantes, né? E André, é justamente isso que torna esse artigo tão especial. Porque assim, a gente falou de alguns cogumelos que têm essas colorações azul esverdeado aqui no Brasil, mas esse que especialmente que encontraram, né, espécies do gênero Mycena especialmente, eles têm essa coloração mais azuladas, né? Outras espécies também têm esse tom, né? Como o Entoloma rockcaster, como eu havia falado, o Lactarius índico, que é um cogumelo muito bonito, e outras espécies de Mycena propriamente dita, né? Como Mycena interrupta e Mycena amicta. E essa nova espécie de Mycena baixa zuensis, que é encontrado na China. Mas ainda assim, André, eles são extremamente raros. Não é todo dia que a gente vê na natureza, né? E encontrar uma espécie assim deve deixar a pessoa bem feliz, assim, bem empolgada com aquilo na natureza. Até porque produzir esse composto, né, esse pigmento azul, não é uma tarefa tão simples na natureza e não é algo muito comum. Essa cor ela é relativamente rara em plantas, em animais, e nos casos dos fungos também não é diferente. Isso mesmo. Então torna ainda mais especial, né, essa descoberta. E aí a gente fala, né, que essa nova espécie, a gente falou que ela foi encontrada na China. E por que esse nome, né? Por conta da reserva. Eles encontraram na Reserva Natural Nacional de Baixa Azul. E aí, por isso o nome, né? Quando a gente latiniza, né? Deixa no latim, ficou baixazuensis para concordar com o gênero Mycena, né? E é uma região, André, conhecida por essa alta biodiversidade. Então já havia trabalhos nessa mesma área. Acho que essa reserva ela deve funcionar assim como um laboratório natural. Existem muitos outros pesquisadores que exploram essa floresta e encontram também muitas outras descobertas e muito interessantes, né? Não somente para o mundo dos fungos, mas eu creio também que para animais, para insetos, entre outros Com grupos de certeza. organismos
dentro da biologia. Com certeza, há um mundo ainda a ser descoberto, né? E isso mostra também o quanto a gente conhece muito pouco sobre o que tem na natureza e sobre os fungos, né? Porque imagine, sempre que eu olho nas plataformas aí de pesquisa, tem espécies novas sendo descobertas, né? Então a gente vê que ainda a gente está descobrindo um mundo que tem muita coisa ainda, né? É muito legal isso. E os fungos, então, a diversidade é extremamente diversa. E aí, tem muita gente que não conhece essa espécie, né? Essa espécie micena. Talvez muita gente não tenha ouvido falar nesse nome. Mas esse gênero micena é um gênero enorme. Existem milhares de espécies descritas e distribuídas praticamente pelo mundo inteiro. Exatamente. E são cogumelos que são geralmente bem pequenos. Eles são delicados, eles têm chapéus bem finos, né, bem efêmeros, e tem um papel ecológico que é extremamente importante. Obviamente, né, eles fazem a decomposição da matéria orgânica, né, ciclagem de nutrientes, então a gente sempre está ali encontrando ele associado a galhos, folhas ou a serrapilheira em decomposição. Mas geralmente a versão que não é azul, né? A espécie que não é azul. Os mais Exatamente, comuns. exatamente. E aí, André, o legal que tem algumas espécies que são o quê? Bioluminescentes, né? Esse é o legal. E já que a gente falou em cogumelos Cogumelo bioluminescente vem o quê? Exatamente. Eu vou O pegar aqui lume, atrás, o cogumelo que brilha no vamos avançar escuro. um pouquinho o nosso cenário do Papo de Fungo, já que a gente em outros episódios Com não abordou, certeza, né? né? A gente tem aqui a nossa coleção de fungos, o mundo secreto dos fungos, que o Papo de Fungo publicou recentemente aí, de mídia física, Dino e o Segredo da Floresta Viva. para que você possa ler para sua criança, para os seus filhos, ou até mesmo quem gosta de ter esses livros, essa literatura mais fácil e acessível do mundo dos fungos em casa, para poder compartilhar com um amigo, com um colega, com um filho. Enfim, os livros estão incríveis, né? A gente ficou muito feliz de fazer E especialmente Lume, o cogumelo que brilha no escuro, ele foi inspirado em uma espécie do gênero Mycena. Exatamente. E o mais legal, André, é que a gente já recebeu alguns feedbacks de pais que já estão lendo para os filhos e eles estão adorando. Então, assim, tá faltando vocês ainda. Levando algo que não era comum, né? Porque a gente só vê aí plantas e animais sendo divulgados para crianças, levando os fungos para serem conhecidos aí nas crianças e quem sabe numa vida adulta não desenvolver um amor pelos fungos para poder trabalhar com eles. Mas já que a gente estava falando sobre algumas espécies do gênero Mycena, que são bioluminescentes, a gente trouxe alguns exemplos aqui, né? Encontrados no Japão, Taiwan, Indonésia, na Índia, no Caribe. Aqui no Brasil também a gente tem algumas espécies. E Cairo vai dar aí pra gente alguns exemplos dessas espécies. Então, como o André bem disse, esses fungos eles estão praticamente em todos os lugares, né? Eles são cosmopolitas. Então, por exemplo, Mycena chlorophyllus pode ser encontrado no Japão, Taiwan e Indonésia. Alguns registros dessa espécie já foram encontrados nesses ambientes, né? Exatamente. Mycena dipta é encontrada na Índia. Mycena marginata também, né? Ou margarita, aliás, é encontrada no Caribe. Mycena luxa eterna é encontrada aqui no Brasil, especificamente na Mata Atlântica. E também tem Mycena lucentips, também encontrada no Brasil. Ou seja, a gente tem muitas espécies bioluminescentes de Mycena que são encontradas aqui no Brasil e também em todo ao redor do mundo. E aí, voltando para a parte de ferramenta propriamente do artigo descoberto, né? A gente vai agora saber como é que a gente já discutiu isso em outros episódios também, inclusive eu entrevistando o Cairo, a gente falou sobre como descrever novas espécies, mas como saber que essa espécie em específico encontrada na China era uma espécie nova desse gênero Mycena, né? É uma pergunta que pra gente que é taxonomista, a gente gosta muito de explicar, André. Não basta só encontrar aquele fungo bonito ali na floresta, ou até mesmo diferente. Tem toda uma pesquisa por trás, né, uma análise envolvida, né, que são várias análises detalhadas. E aí a gente tem que ver, no caso do cogumelo, o formato do chapéu, as lamelas, como é o estipe. A gente tem que olhar também a microscopia, tamanho dos esporos, tamanho dos cistidos e principalmente fazer uma análise também do DNA, né? Fazer a sequência dos dados genéticos. Então, tudo isso compõe uma classificação mais detalhada de como a gente consegue nomear a espécie nova. E é o que a gente vem encontrando nos artigos mais recentes, né? Essa taxonomia integrativa, propriamente dita,
que é a junção dessas ferramentas, dessas abordagens, para juntar morfologia e filogenia molecular e confirmar se aquilo mesmo chegar mais a fundo e ter mais probabilidade de ser Exato. realmente uma espécie nova, né? Não algo ali que vai somente de uma morfológica ou somente de uma molecular. Exatamente. E aí cabe juntamente o que André já era, ele já tem uma formação de investigação criminal. Quando a gente descobre uma espécie nova, funciona mais ou menos assim na taxonomia, né? É como se fosse uma investigação criminal mesmo, que a gente vai ali atrás de detalhes, de evidências, e aí para ver se é suficiente para a descrição de espécie nova. Então, é mais ou menos nesse sentido aí. E foi basicamente isso que eles fizeram no artigo, né, na sua metodologia. Depois de toda essa análise morfológica, os pesquisadores sequenciaram, utilizando os marcadores moleculares específicos do trabalho, e com esses dados eles conseguiram construir uma resposta. Eles construíram uma árvore filogenética. Exatamente. E nessa árvore filogenética, André, a espécie nova, né, que o artigo propõe, que é a Mycena baixazoensis, ela apareceu formando uma linhagem própria, né, quando a gente vê no ramo da filogenia. Uma linhagem que ela é distinta de todas as outras espécies. Então isso dá a confirmação que aquilo que a gente está vendo trata-se de uma espécie nova, porque ela é separada, né, ela tem um ramo próprio. Então quando os pesquisadores viram isso, eles, opa, realmente é uma espécie nova. E apesar de o que ter chamado a atenção ter sido a coloração azul do fungo, o que confirmou a identidade dele como uma nova espécie foi o DNA. Foi o DNA, exatamente. Isso é muito interessante. Mas de onde vem essa cor azul, né? Talvez essa seja uma pergunta que muitos estão assistindo, estão fazendo, né? E que a gente também faz. Por que que tem esse azul? Mas o artigo ele não explica exatamente também. A gente não tem muitos trabalhos que falam muito de coloração, né? É uma cor que foi encontrada, é uma cor rara, que diz que é uma espécie nova, né? A gente confirmou, mas ela não é tão comum. A gente não sabe por que que a natureza deu esse pigmento. Pode ser possivelmente que seja alguma coisa de predação para evitar, né? Como a gente tem outros exemplos de plantas e tudo mais. Cores chamativas chama um pouco de atenção e também traz aquele alerta para predação. Cuidado comigo, não chega perto de mim, exatamente. Mas no artigo a gente não vê uma discussão muito nesse sentido, é mais uma discussão taxonômica. Fica mais em aberto essa questão, né? O artigo ele é mais taxonômico, né? Ele descreve a espécie e a sua taxonomia. Inclusive fica a indicação de leitura. A gente vai deixar o DOI dele aqui na descrição do vídeo, também no Spotify, para quem nos acompanha pelo Spotify. Mas, como o Cairo bem falou, o foco do artigo não foi investigar qual é o composto químico que produz essa coloração dentro dessa espécie do gênero Mycena, né? E isso significa, André, também que existe ainda muito espaço para futuras pesquisas, né? Quem está assistindo aí, trabalha com composto secundário, nessa área mais, pode aprofundar nessa parte da micologia que a gente tem muitos poucos trabalhos, né? Exatamente. E mostra como começa. O primeiro ponto é conhecer a espécie, a gente já falou isso em outros episódios, para que depois a gente possa conhecer o que aquela espécie pode nos oferecer, não somente de potencial biotecnológico, farmacêutico, mas também na própria natureza, né? Como a gente sabe que os fungos têm um papel aí fundamental na ciclagem de nutrientes, e na degradação de matéria orgânica, entre outros fatores aí que são maravilhosos. Os fungos são lindos. São lindos. E aí, quem sabe, quem está assistindo não possa até descobrir, né? Ou alguma coisa da composição, né? De algum composto dessa coloração azul. Então, fica a dica aí. Eu deixo até a pergunta aqui. Será que tem algum pesquisador que trabalha com esse gênero específico e sabe algo sobre o gênero? Sobre os pigmentos que esse gênero, de forma assim, mais generalista possui? Já deixa aqui nos comentários. Se você conhece outras espécies de fungos que também têm colorações que chamam a atenção e eles têm compostos químicos, vai que é similar, né? A gente já vai aqui gerando uma comunidade para tentar entender também um pouco sobre esse gênero. Eu acho bem bacana. E é assim que muitas descobertas, né, começam, assim, na micologia. Pode parecer somente mais uma espécie dentro desse gênero Mycena, que já tem milhares de espécies, mas não é, né? Cada espécie, ela possui uma importância na natureza e aponta uma alta biodiversidade, né? Ajuda na conservação, melhora os estudos na questão evolutiva, de filogenia, de DNA, e pode revelar também muitos outros compostos e produtos totalmente desconhecidos. Até mesmo medicamentos, né? Alguns cogumelos já trazem medicamentos que podem curar algumas doenças,
tratamentos oculares. A gente fala isso também nos nossos episódios, né? Com outros exemplos. Então é muito legal e é muito interessante. E o mais importante, descobrir primeiro para depois ver o que essa espécie nos oferece, como o André bem falou. Era esse o nosso episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre essa espécie, né? Mycena baixazuense. E que a gente possa mostrar para vocês que uma pequena espécie nos lembra que a natureza ainda é muito vasta, muito grande, e a gente pode conhecer e ver inúmeras surpresas dentro dela, né? E você que está assistindo aí, já viu algum cogumelo azul? Já tem algum registro? Se tiver, manda aqui nos comentários para a gente também alguma foto que a gente sempre está postando, né? Comentando. Sigam a gente nas redes sociais, né? @papo de fungo lá no Instagram. Tem novidade muito em breve. Isso mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado desse episódio. Até o próximo encontro. Próximo encontro, né? Toda terça-feira, às 19h30, aqui no YouTube, no Spotify, no Instagram. E é isso. E é isso, pessoal. TikTok também, a gente tá lá. TikTok também. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.